Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar da importante e grande vitória do Palmeiras hoje frente ao Internacional pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo esse realizado fora de casa em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Palmeiras foi até lá e venceu o jogo por 3-1. Gols de Gustavo Gomes, Vitor Roque e Andréas Pereira. Palmeiras vai se encaixando, vai entrando nos eixos. É o que tudo indica, essa formação principal que o Abel tem colocado em campo, essa repetição do time principal, vem dando resultado, o Palmeiras vem colhendo frutos, vem melhorando a cada jogo, vem jogando melhor a cada jogo, no meu modo de ver. E hoje foi mais um importante e difícil jogo, onde o Palmeiras se portou bem, se portou aguerrido dentro de campo, aproveitando as chances para fazer os seus gols, e saiu de Porto Alegre com os 3 pontos, uma super importante vitória. Sempre é difícil jogar em Porto Alegre, no Beira-Rio. O retrospecto entre as equipes mostra isso lá no estádio do Internacional. É apenas, acho que a 6ª ou 7ª vitória do Palmeiras em toda a trajetória, todo o confronto de jogos em Porto Alegre. Então temos que valorizar essa vitória, temos que valorizar esses 3 pontos. O belíssimo jogo, na minha opinião, do Palmeiras. Lógico, o começo ali foi meio difícil, pressão no Internacional, que é o time da casa, era lógico que ia vir pressionando nos primeiros 15, 20 minutos. O Palmeiras não se encontrava, tomava o abafa, sofria defensivamente, mas felizmente não sofreu gol, e da primeira oportunidade que teve, numa linda cobrança de escanteio do Andréas Pereira, Gustavo Gomes subiu praticamente sozinho, testou para o gol, abriu o placar, num belíssimo gol de cabeça. Depois, já no final do primeiro tempo, o Palmeiras veio sofrer o empate, em lances que só acontece com o Palmeiras. Um chute ali do jogador do Internacional, meio que despretensioso, não sei se ele queria fazer isso daí mesmo, ou se apenas chutou no gol. Acabou sendo um golaço, a bola entrou no ângulo, sem chances para Carlos Miguel. E terminava aí o primeiro tempo. Voltando para o segundo tempo, novamente uma pressão do Internacional, mas numa espetada, num contra-ataque, Vitor Roque fez uma grande jogada individual, contou, lógico, com a sorte, com o desvio da zaga, para matar o goleiro do Internacional e o Palmeiras fazer 2-1 e voltar à frente no confronto. E aí o Palmeiras controlou o jogo, na minha visão, foi bem, parou de sofrer defensivamente, o Inter pressionava, mas não pressionava com tantas oportunidades de gol. O Palmeiras se defendia bem. Quando era exigido, o Carlos Miguel foi super importante, principalmente no final do jogo. E depois o Palmeiras veio a matar o jogo numa roubada de bola ali limpa do Luiz. Ele serve o Lucas Evangelista, que entra cara a cara com o goleiro e apenas rola para o Andréas Pereira dominar e fuzilar já com o gol vazio e dar números finais ao confronto. Vitória alviverde por 3-1. Destaques individual, chovendo molhado, falar do Gustavo Gomes. Que zagueiro, num abaixo nível, sensacional, o maior zagueiro artilheiro da história do clube, ídolo do Palmeiras, com certeza, quando terminar sua carreira no Palmeiras, ou em qualquer outro clube, tem que ter um busto do Gomes ali na entrada do antigo Palestra, como que tem do Marcos, como que tem do Ademir da Guia, como que tem do Dudu, tem que ter um busto do Gustavo Gomes ali, porque o que esse rapaz joga em alto nível há anos aqui no futebol brasileiro é fora de série. É um excepcional zagueiro e ídolo máximo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Outro destaque individual também, lógico, foi, na minha visão, um jogo coletivo, muito bom, mas sempre saindo os individuais que se sobressaem. Andréas Pereira hoje fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro e deu a sua 5ª ou 6ª assistência no Campeonato Brasileiro. Vem fazendo o Campeonato Brasileiro espetacular, se reencontrou na posição, ali na frente, jogando mais à frente do Marlon Freitas. Então o Andréas vem fazendo seu papel muito bem, pisando na área, finalizando, bate na bola como ninguém. Marlon Freitas também, uma ótima contratação, venho frisando isso a cada vídeo, a cada jogo que vai passando, ele vai se firmando cada vez mais na posição. É uma ótima surpresa, uma grata surpresa para o Palmeiras. Vitor Roque novamente se esforçou, raçudo, brigador, fez um gol de centroavante, ele dá raça mesmo, que ele briga pela bola, vibra o zagueiro, chuta prensado, a bola acaba entrando e o Palmeiras fazendo gol.
E o Carlos Miguel também, como eu já falei antes, foi muito importante hoje para a vitória do Palmeiras. Segurou o placar quando precisava. Já no final do jogo, nos minutos finais, fez uma incrível defesa, queima-roupa, num chute dentro da pequena área. Depois, no rebote, os jogadores do Inter acabaram se atrapalhando. Mas mesmo assim, ele estava lá recuperado no lance e defendeu a bola no rebote. E acabou isso. Vitória, super vitória, importante vitória. Palmeiras líder do campeonato, são apenas 3 jogos, são 7 pontos, 2 vitórias, um empate, 10 gols marcados, o melhor ataque do campeonato em 3 jogos, 10 gols marcados, surpreendente. Para um time que até um tempo atrás não estava se encaixando, não estava jogando legal, faltava gols e apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Felizmente, parece que as coisas voltaram a caminhar bem, voltaram a se encaixar. Tivemos também a volta hoje do Lucas Evangelista, que foi importante ano passado, até a lesão. Volta já dando uma assistência para o gol do Andréas, também vai ser um cara que vai colaborar muito nesse ano. E ainda temos que esperar a volta do Paulinho, Felipe Anderson, John Arias. Então a expectativa é boa para um Palmeiras mais forte, um Palmeiras mais competitivo, brigando por todos os títulos novamente esse ano. Fica aqui de novo a minha ressalva pelo grande e importante jogo, pela vitória, os 3 pontos, super importante em Porto Alegre, sempre difícil jogar contra o Internacional no seu estádio, e mais uma vez, assim como ocorreu ano passado, o Palmeiras sai com os 3 pontos. Parabéns para o elenco, e quero abrir um parênteses aqui também para o final do jogo, para a entrevista do Andréas Pereira, onde o repórter da Prime Video, do Amazon Prime, por sinal, péssima transmissão da Amazon. É uma afronta, é um tapa na cara do torcedor que assina o Premier ter que assistir um jogo na Amazon, onde a qualidade de imagem é horrível, onde a narração não é boa, as imagens são longe, e ainda no final do jogo o repórter vem e pergunta para o Andréas Pereira o que ele estava fazendo ali na marca do pênalti no último jogo contra o Corinthians em Itaquera, E a resposta foi sensacional. Para uma pergunta idiota, onde poderia estar falando da vitória do Palmeiras, estava voltando a um assunto que foi no fim de semana, no clássico contra o Corinthians. Então o André foi simples e claro e objetivo. Ele estava ali apenas limpando a sua chuteira, que estava cheia de barro. Essa foi a resposta precisa, matou o repórter, porque não tinha necessidade de uma pergunta tão besta como essa que foi feita. Desculpa. Mas, voltando ao jogo, o que importa hoje foram os 3 pontos, a vitória, o Palmeiras jogando bem. Palmeiras agora volta a campo pelo Campeonato Paulista, última rodada do Campeonato Paulista no domingo contra o Guarani, jogo na Arena Barueri. Palmeiras já classificado, muito provavelmente vai poupar os seus titulares. E na quarta-feira volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, jogo direto pela ponta da tabela contra o Fluminense, também na Arena Barueri. O vídeo hoje foi esse, galera. Vitória do Palmeiras em Porto Alegre por 3-1 frente ao Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!